de lutas, de perdas. O que importa é que eu sei que Ele está no comando da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por que eu quis salientar isso, pastor? Porque desde que eu comecei a comentar a lição da Márcia, nós estamos na mensagem de hoje. Tudo isso aqui faz parte da mensagem de hoje. Sabe por quê, pastor? O senhor já imaginou uma comunidade de crentes num nível desse de maturidade? Uma comunidade realmente aprofundada, pastor. Aprofundada nesse nível de compreensão da vida, da existência, do propósito, de quem ele é para Deus, de quem ele é para ele mesmo e de quem ele é para o próximo. E ele vive assim nessa dependência absolutamente confiante. O senhor já imaginou o que é uma comunidade de crentes? É por isso que eu li no sermão de quarta-feira que mesmo que aqueles homens e mulheres estivessem escondidos no subterrâneo da terra, sepultando seus filhos, suas esposas, seus maridos lá embaixo, escondidos porque estavam sendo caçados como animais. Ela tem um texto que tem uma frase que ficou na minha cabeça e ela fica aqui batendo, batendo, batendo. Ela disse assim: e eles não reclamavam de nada. E eles não reclamavam de nada. Isso é maturidade, pastor. Isso é maturidade, sabe? É maturidade. Você imaginou uma comunidade de crentes assim, madura? Meu amigo, que coisa seria extraordinária isso, né? Estou reflexivo hoje, pastor. O senhor pode orar pela Posso. palavra? Nós vamos abrir a palavra agora, pastor. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude. Deus amado, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor é. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nós. Mas também obrigado pelo que o Senhor tem feito através de nós. Nesse momento, queremos te pedir que nos dê a capacidade de que o nosso coração seja solo e a tua palavra seja semente. E quando a semente da tua palavra cair no solo do nosso coração, ela produza frutos para a tua honra e para a tua glória. Nos dê, Senhor, a capacidade de não somente sermos ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Abençoa a mensagem e o mensageiro desta manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Obrigado, pastor Edmir. Eu lhe amo. O Senhor é a parte visível de Deus. Eu preciso do Senhor para ser feliz, amigo. Também lhe amo, pastor Wagner. Eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Glória a Deus. Que bênção, pastor. Que bênção. Deus te abençoe ricamente, viu? Amém. Muito bem, queridos. Vamos para a mensagem. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós através da palavra. E você vai perceber que tudo que nós conversamos até agora tem a ver com o que nós vamos estudar aqui hoje. E você vai ver como é importante esse estudo de hoje, como as outras mensagens que são trazidas a esta congregação. Tá bom? Vamos então para a nossa mensagem. Eu vou compartilhar com você uma tela e vamos lá. Estufa são lugares com o objetivo de acumular e conter o calor do seu interior, mantendo assim uma temperatura maior no seu interior que ao seu redor, normalmente composta de uma caixa e uma fonte de calor. A mensagem de hoje, queridos, ela vai falar sobre estufa.
Mas, mas pastor, o que tem a ver tudo isso que o senhor falou até agora com estufa? Você viu que na leitura que eu fiz hoje, diz assim, ó, estufas são lugares com o objetivo de acumular e conter o calor no seu interior, mantendo assim uma temperatura maior no seu interior que ao seu redor. Normalmente é composta de uma caixa e uma fonte de calor. Vamos parar aí, porque você precisa, junto comigo, entender o conceito por trás da estufa. Estufa é um lugar onde a temperatura, como diz o texto, interior, ela é maior do que a temperatura exterior. Estufa. O objetivo da estufa: amadurecer o que está dentro dela, manter quente. E como a temperatura interna é maior do que a externa, o que está dentro desta estufa sofre completa influência, alterações, mudanças, por causa desse calor mais intenso do que o calor externo. Por isso, estufa é para amadurecer, preservar. Há vários tipos de estufas, vários. Mas essa que eu estou falando, esta que tem a temperatura interna maior do que a que está ao seu redor, ela tem a função de amadurecer. Amadurecer. Ela é quente dentro. Ela amadurece. Ela amadurece. Nesse sentido, nós vamos caminhar na mensagem de hoje. Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, é uma igreja estufa. É uma igreja estufa. Que igreja estufa, pastor? A igreja de Atos, era mais quente dentro do que o ambiente que a cercava. Mais quente dentro do que o ambiente que a cercava. Logo, os crentes em Atos, muito embora tivessem tendência pecaminosa, muito embora fossem pecadores, tanto essencialmente por carregar essa natureza, como transgressores da lei, no sentido de cometer acidentes, deslizes, eles não eram pecadores, pessoas que viviam em pecado, não. Eram pessoas que buscavam a santidade e, eventualmente, num deslize, que pode acontecer com qualquer um de nós, transgrediam a lei de Deus, voltando imediatamente à posição de dependência, de confissão e de continuada da caminhada. Atos, capítulo 2, era uma igreja estufa, mais quente dentro do que fora. Por isso, as pessoas em Atos sofriam um forte processo de amadurecimento. Diz Atos 2, verso 1, que chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Esse dia era esperado, era uma festa em Israel, né? E eles celebravam exatamente o Pentecostes, que tinha a ver com a colheita dos grãos da lavoura. E Atos 2, verso 2 diz, de repente, porque isso tem a ver com a promessa do derramamento do Espírito Santo feito lá no Antigo Testamento. Esta promessa reverberava no coração daqueles que esperavam constantemente. Eles sabiam que em algum momento o Senhor derramaria o Espírito Santo sobre a igreja. Eles esperavam isso, a promessa estava lá atrás. Eles conheciam, assim como nós hoje recebemos essa promessa, que é o Espírito Santo, todo dia, e também vamos recebê-lo à frente com muito mais profusão, esperamos pacientemente
a volta de Jesus. Pacientemente esperamos a volta de Jesus. Então, de repente, a profecia do derramamento do Espírito Santo aconteceu. Atos 2, verso 2. Quem estava vendo aquela situação, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Muito bem, queridos. O que significa isso? Quando as pessoas se relacionam conosco, elas têm que olhar para nós e dizer assim: o que significa isso? O que significa a vida do Gil? O que significa a vida da Verônica Lima, que está bem ali? O testemunho é dela hoje. É lindo o que Deus tem feito na vida dessa serva de Deus. É lindo. Daqui a pouco vocês vão ver que coisa linda. Mas as pessoas têm que olhar para nós e dizer exatamente isso. O que está acontecendo aqui? Porque essa pessoa, ela é tão diferente. E aí, queridos, eu não queria reduzir essa diferença apenas pela diferença. Tipo, a gente não faz as coisas que o mundo faz só porque o mundo as faz. Não é isso, não, sabe? A gente não usa uma mesma roupa ou tem a mesma proposta de uma roupa de uma pessoa que não teme a Deus, não é só para ser meramente diferente dela, porque nós temos que ser diferentes, e temos mesmo. Esse processo externo, ele é apenas uma manifestação natural de um processo interno sobrenatural. Então, Gessi, a forma como Deus trabalha transformando nossa vida, ela é natural do sobrenatural. Antes de ser pastor, antes de conhecer a Deus, de duas palavras que eu falava, queridos, 3 eram xingamentos. Eu estou aumentando, claro, para dizer para você que eu xingava muito. Hoje, eu não xingo mais. O que aconteceu? O natural da presença do Espírito de Deus em mim. Mas isso é natural do sobrenatural. Nada, queridos, que acontece na nossa vida que tem a ver com as alterações, pastor Abdoral e a sua esposa, casal lindo que estão assistindo essa mensagem, há quanto tempo estão aí abençoando a gente, né? Vou convidá-los no finalzinho aqui, pastor, para fazer a oração de consagração dessa mensagem. Tudo isso é natural, porque você está entregando o caminho ao Senhor e é natural que ele mude a sua vida, mas é sobrenatural. É assim quando as pessoas veem o Espírito Santo tomando conta da nossa vida. O que significa isso? Aí, continuando a mensagem, diz: exaltado, isso aqui é lindo, queridos, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então, Pedro estava explicando o que estava acontecendo. O que vocês estão vendo aqui, o que está acontecendo, é o cumprimento da promessa. Olha lá, Jesus exaltado à direita de Deus. Olha que cena linda. Eu quero tornar essa cena lúdica com você, tá bom? Vamos imaginar? Vamos tentar visualizar esse texto para a gente tornar vivo o que a palavra de Deus traz para nós. Exaltado à direita de Deus, Cristo foi exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então, na minha mente finita, esse momento foi muito mais bonito do que eu vou pensar agora. O que aconteceu lá, queridos, que foi extraordinário? Deus trouxe o Espírito. Deus entroniza Jesus Cristo. Olha que lindo, irmã Elinalda. Olha que lindo. Deus entroniza Jesus, devolve para ele a glória que ele havia escondido, porque ele não podia ser visto em glória por nós e nem usar os seus atributos de Deus. Deus aceita todo o sacrifício feito por Jesus. E o texto diz que Deus entrega o Espírito Santo a Jesus. Eu não sei
como de fato isso aconteceu. Mas o texto diz assim, ó, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. E derramou o que vocês agora veem e ouvem. Sabe como eu penso isso, queridos? Eu penso isso assim, ó. Na cena da entronização de Jesus, todos os anjos celebrando Jesus ressurreto em glória, sendo exaltado nas alturas, agora como representante de todos nós lá no céu, Jesus é recebido, e eu imagino o tamanho daquela festa, o tamanho da alegria. Eu não sei como é isso, o choro dos anjos. Jesus, então, abraça o Pai, e o Pai diz, Deus seja louvado, eu fui louvado pela sua vida, você me glorificou, e ele devolve toda a glória e majestade, e entroniza Jesus Cristo. Quando Jesus se assenta em seu trono de glória na eternidade, lá no terceiro céu onde eles habitam, aí Deus vai lá e pega o Espírito Santo e vem trazendo e entrega o Espírito Santo a Jesus. Eu estou imaginando o texto. Não sei se foi assim, mas eu estou imaginando. Aí Jesus levanta do seu trono glorificado, abraça o Espírito Santo e diz para ele assim, Espírito Santo, eu estava com eles lá até agora. Você estava comigo parcialmente, desde o início, agindo na humanidade. Mas agora chegou a hora de você agir com plenitude. Eu vou derramar você sobre os teus filhos, sobre aqueles que estão buscando, sobre aqueles que estão clamando, pedindo, implorando. Aí ele olha nos olhos do Espírito Santo e diz assim, Espírito Santo, meu amigo, vai lá e continua a obra no coração de cada ser humano que te pedir, que te invocar, cada ser humano que te pedir, que te invocar, eu vou dar você a eles. E você não será visto, mas, agindo dentro do homem, fará com que cada um deles sejam semelhantes a mim. Ele se abraça. Todo o céu está vendo isso. Então, o Espírito Santo é derramado. De repente ele foi derramado. E o que vocês veem e ouvem, que vocês estão perguntando, o que está acontecendo aqui? É ele obedecendo a ordem do Pai, de Jesus, e veio para ser um representante. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. O que está acontecendo aqui é isto. E o que vai acontecer na frente é isto muito mais poderoso, porque a promessa dos nossos dias também diz Atos dos Apóstolos, ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito Santo é comparado com aquela chuva com a queda da chuva serôdia. Oh, glória a Deus! E é por esse poder, olha só, chuva serôdia. E é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer suas petições ao Senhor da seara. No tempo da chuva serôdia, em resposta, o Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água. Zacarias 10, verso 1. Ele fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês.
Joel 2, verso 23. Lá em Atos, no capítulo 2, foi o cumprimento da chuva temporã. E nós, que estamos no tempo futuro, a promessa que se repetirá, devemos clamar por esse poder, que é a chuva serôdia. Esta chuva tem a finalidade de cair sobre o grão para ele amadurecer e ser colhido. Igreja estufa membros maduros dentro porque é aquecido mais do que fora. Pessoas extraordinárias, vivendo essencialmente a lei de Deus em santidade. O amor. O amor. A menos, olha o que Ellen White continua dizendo no livro Atos dos Apóstolos, a menos, porém, que os membros da igreja de Deus hoje estejam em viva, olha aí, queridos, preste atenção, a menos, porém, que os membros da igreja de Deus, hoje estejam em viva associação. Eu vou usar uma palavra que a Raquel disse aqui para nós, em viva conexão, conectividade, com a fonte de todo o crescimento espiritual. Quem é a fonte, segundo esse texto, quem é a fonte de todo o poder, de todo o crescimento espiritual? Quem é a fonte de crescimento espiritual? O Espírito Santo de Deus, a menos que estejamos cheios desse poder que promove o crescimento espiritual. O que é crescimento espiritual essencialmente? É o Espírito Santo moldando seu caráter à semelhança de Jesus Cristo. Eu começo a falar como ele, eu começo a amar como ele, eu começo a andar como ele, eu começo a tratar as pessoas como ele, eu só não peço perdão como ele. Porque Cristo nunca pediu perdão. Por isso, nós fazemos tudo como ele fez. Eita, glória a Deus! Nosso Senhor Jesus nunca pediu perdão. Por isso, nós fazemos tudo como ele fez. Ele é o nosso modelo. Mas o crescimento espiritual, que é me assemelhar, nunca igual, viu, queridos? Nunca igual. Cristo é incomparável, mas a semelhança é suficiente. A semelhança é suficiente. O crescimento espiritual, que é me tornar a semelhança, é o Espírito Santo. E a menos que eu esteja em viva conectividade, associação com esta fonte do crescimento espiritual, não estarão prontos para o tempo da ceifa, porque não receberão a chuva serôdia. A menos que mantenham suas lâmpadas bem acesas, deixarão de receber a graça adicional em tempos de maior necessidade. Lembra do pastor Helmut, no livro Passos para o Reavivamento Pessoal que estamos lendo? Esses são os cristãos carnais. E a gente sempre imaginou que os carnais estavam fora da igreja. Não, fora da igreja, não estão no seio da estufa, são os cristãos naturais. Os cristãos carnais estão dentro da igreja, estufa, e não são amadurecidos, porque não têm comunhão com a fonte viva de crescimento espiritual. Não receberão a chuva serôdia e estarão fora do reino. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã, Atos capítulo 2, e a chuva serôdia. Esta é a chuva prometida para a colheita dos servos fiéis, e ela tem uma grande função, preparar um povo para a última grande pregação do evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Apocalipse capítulo 14.
as 3 mensagens angélicas, o Evangelho eterno. Não é qualquer evangelho não, viu? É o Evangelho eterno. Que coisa extraordinária. Esta igreja, recebendo o Espírito Santo todos os dias, é uma igreja aquecida mais dentro do que fora. E a igreja de Atos, ela viveu isso e esperou ansiosamente a volta de Jesus. Era tão evidente que a igreja de Atos vivia essa perspectiva do batismo diário do Espírito, que Paulo diz que ele estaria vivo na vinda de Cristo. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram primeiro. Paulo tinha tanta perspectiva do retorno de Jesus em seu tempo, que ele se colocava naquela situação, e assim será o comportamento de todos aqueles que estiverem recebendo o Espírito Santo. O senso de urgência é algo gritante, ele não perde uma oportunidade e a vida dele é gestada, administrada em torno da esperança da volta de Jesus. Igreja estufa, mais quente dentro do que fora. Crentes maduros, homens que sabem o que é sofrer pelo Evangelho. Mulheres e homens que sabem o que é se alegrar pelo Evangelho. Mulheres e homens que esqueceram de si mesmos para viver uma vida inteiramente dedicada ao Senhor, salvando pessoas. Salvando pessoas. Salvando pessoas. É lindo isso. Atos 2 era uma igreja assim. Atos 2,37 diz, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, meu Deus, diante de uma manifestação dessa, irmãos, o que vamos fazer? Agora eu tenho que parar de novo aqui, olhar no seu rosto com mais amplitude. Essas pessoas olhavam para os membros daquela igreja de Atos e diziam assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A minha vida precisa ser uma vida semelhante à deles. A minha vida precisa ser semelhante a deles. O que eu vou fazer para isso? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui? O que eu vou fazer? Eu preciso ter uma vida semelhante à vida da Eliane. Eu preciso ter uma vida semelhante ao pastor João Inácio. Eu preciso ter uma vida semelhante a Giovana. Eu preciso ter uma vida semelhante a Nazaré. Eu preciso ter uma vida semelhante ao Clóvis, semelhante ao Leandro, semelhante ao Wellington, ao Elenilson, Ju. O que eu vou fazer para isso? E aí a igreja primitiva responde, precisam receber o Espírito Santo de Deus todos os dias e vocês serão semelhantes a Cristo. E quando isso acontecer, vocês serão uma carta que será lida por todas as pessoas da terra. E eles conhecerão a Cristo através de você. Não é bom ouvir isso? É bom, querido. É bom. É bom. As pessoas, quando te encontram, eles falam assim, o que eu preciso fazer para ser semelhante a você? Alguém pode estar dizendo assim, mas não é ser semelhante a Cristo, pastor? Sim, é ser semelhante a Cristo, mas eu quero que você entenda que como representante de Cristo, você é a parte visível de Deus. Por isso, as pessoas, para imitarem a Cristo, conhecerão Jesus através de você. Paulo diz, sede meus imitadores. Façam a mesma coisa que eu faço. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A primeira referência a respeito de quem é Jesus é você. Vou falar isso olhando nos seus olhos, tá bom? A primeira referência de quem é Jesus nessa terra é você. Jesus não é visto aqui. Você é visto. Você é visto. E as pessoas, quando virem você, deverão gritar no coração delas,
O que eu vou fazer para ser assim? Eu quero ser assim. Eu quero ser assim. O que eu vou fazer para ser assim? Igreja estufa. Homens e mulheres maduros que sabem o que é padecer pelo Evangelho. Vamos lá então na Igreja de Atos? Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Diz o Atos 2,40. Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esta igreja estufa, que é a igreja de Atos, ela era uma igreja doutrinária. Doutrinária, queridos. Esta igreja estabelecia regras limitantes. Sim, estabelecia regras limitantes. As pessoas da igreja de Atos não viviam como as pessoas do mundo. Não porque elas eram meramente diferentes das pessoas do mundo, mas porque elas eram, sobretudo, semelhantes a Cristo num processo de santificação, recebendo o batismo diário do Espírito. E como eles faziam isso? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Quem era Cristo para eles e quem eles eram para Jesus. Guardavam essencialmente a lei de Deus. Amavam a Deus supremamente e ao próximo como a eles mesmos. Igreja de Atos, capítulo 2. Perseverava na doutrina. Eram pessoas que não amavam como o mundo. Eram pessoas que não perdoavam como o mundo perdoava. Eram pessoas que lidavam com as outras diferente das pessoas do mundo. Eram pessoas que se vestiam diferente das pessoas do mundo. Eram diferentes porque viviam essencialmente a lei da liberdade. A lei da liberdade. Atos 2,42. Essa igreja era diferente porque eles estavam na comunhão. Sabe, queridos, comunhão aqui não é só o ato de estar próximo, ou de participar de um culto como esse, ou de ler a Bíblia, ou qualquer outra coisa parecida. Comunhão, mais do que qualquer outra coisa, é que aquelas pessoas que estavam naquela igreja aquecida dentro pelo Espírito Santo, pelo amor vivido ali essencialmente, elas eram parecidas com Jesus, parecidas com Jesus. E este comum aqui de Atos 2,42 é exatamente isso, é ser parecido. Anda tanto junto através da Bíblia, anda tanto junto através da oração, anda tanto junto através dos cultos, das coinonias, das leituras dos livros do Espírito de Profecia, da Bíblia, andam tão juntos com Jesus, porque recebem o batismo diário do Espírito Santo, que eles passam a ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, sendo o perfume suave do Senhor Jesus. E aí eles passam a ser parecidos. Comunhão aqui é ser parecido. Esta igreja madura, ela é completa, repleta de pessoas parecidas com Cristo. E elas partem o pão. Isso aqui para a gente parece simples, né? Nós vamos tanto à casa uns dos outros e comemos juntos, mas, amigo, não era assim com o grupo, com a cultura onde Jesus foi criado, onde os apóstolos foram criados. Partir o pão na casa de alguém representa íntima comunhão, íntima amizade, compartilhamento de ambientes e de ideias, intimidade. Esta igreja aí, ó, aquecida mais dentro do que fora, é uma igreja que os membros são íntimos, eles se conhecem, eles sabem quem são, eles sofrem juntos, eles oram juntos, eles socorrem um ao outro, eles percebem um ao outro, intimidade, mais aquecida dentro do que aquecida lá fora. Intimidade.
nesta igreja, ninguém fica sozinho. Estará sempre amparado pelo outro. Nas orações. Esta é uma igreja que ora pelo outro. Um ora pelo outro. Citando o nome. Ora um pelo outro. Citando o nome. Nós nos conhecemos nessa igreja. Oração intercessora. Em toda a alma havia temor. Igreja de Atos 2. Esse temor aqui não era medo, mas o senso da santidade de Deus. E o senso da santidade de Deus nos mantém nesta posição de dependência, de reverência, de reconhecimento de que não somos nada além de pó. Uma outra mensagem, uma outra frase que foi dita nessa sala que ela dividiu águas, foi quando o pastor Ivo disse: Deus é soberano. E ele sempre diz que nós não somos nada mais além de pó. Temor aqui é reconhecer que nós somos pó. E que nessa relação com Deus, amados, nessa relação com Deus, só fomos beneficiados o tempo inteiro, nós não entregamos nada para receber tudo. E aí, esse temor faz com que a gente olhe para Deus e se curve diante dele, obedecendo sua lei, essencialmente em amor. Havia temor. As pessoas dessa igreja não brincavam com o nome de Deus. As pessoas dessa igreja, elas não falavam o nome de Deus em vão. As pessoas dessa igreja, eles entravam assim meio que na presença de Deus, né? Temor. Hoje uma coisa tão distante, né, queridos? Temor. Ainda, falando sobre Atos, a igreja estufa, Atos 2:43, vai dizer assim, muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. E alguém pode dizer assim, não acontece milagre nessa igreja, né? Essa igreja de hoje não tem milagre. Tem, querido, tem. Deus está fazendo milagres nessa sala. Quando a gente viu Camila dizer ontem, com o seu esposo e a sua filhinha, que tudo está mudando na vida dela, na vida deles. Esse é o maior milagre que essa sala busca. E todos, olha só, Atos 2, verso 44, diz assim, ó, esse aspecto é muito importante para nós, e todos os que criam estavam juntos. Perceba essa palavra juntos aqui, ó, juntos. Queridos, eu vou olhar mais nos seus olhos agora. Esse juntos aqui não é de estar no mesmo lugar. Irmã Ângela Xavier, nós estamos juntos, sabia, irmã Ângela? Emanuel, que está lá em Portugal, minha ovelha, nós estamos juntos. A irmã Rosa, nós estamos juntos. Não quer dizer que nós estamos no mesmo Zoom. Não é isso. Também é. Nós estamos geograficamente juntos. Glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. Estamos geograficamente juntos. Mas a Bíblia está falando de um juntos aqui mais profundo. É um juntos de estarmos na mesma pessoa. É um juntos por estarmos na mesma pessoa. Todos nós estamos em Cristo por meio do Espírito Santo. Isto é estar juntos. E quando for assim, amados, a sua dor será a minha dor. A sua aflição será a minha aflição. A sua alegria será a minha alegria.
A morte do seu filho me causará dor, não igual, mas nós sofreremos juntos. O câncer que eventualmente pode aparecer em você, e assim sucessivamente, o estar em Cristo juntos pelo Espírito Santo, nos torna irmãos. Esse é o lugar, Leomiro, de estarmos juntos. Nós somos irmãos. Que coisa linda essa igreja estufa, né, querido? Mais aquecida dentro do que fora. O texto continua dizendo que tinham tudo em comum. São irmãos. Muito embora usem as coisas separadamente, pertence à família. Então, o meu carro deve servir a você, a minha casa deve servir a você, o meu dinheiro deve servir a você, e assim sucessivamente, tinham tudo em comum. Quando nós abrimos a sala há um tempo atrás, estudei com vocês o significado dessa palavra Ubuntu, tio. Tio aqui é quando uma criança africana chama um americano de tio, e ela explica o que significa a palavra Ubuntu, que significa eu sou quem sou porque somos todos nós. O Pai é nosso, o pão é nosso, perdoa-nos. O eu desaparece e o nós passa a ser o centro da existência dessa igreja. E vendia suas propriedades e bens e repartiu com todos, segundo cada um havia necessidade aqui. É a sensação de que eu não posso ver o meu irmão passando necessidade. E se eu posso suprir essa necessidade, eu vou fazer isso. Se eu tiver que vender alguma coisa para fazer isso, eu vou vender também. Sem colocar, evidentemente, o meu próprio sustento ou dificuldade, ou existência em dificuldade extrema, porque se eu fizer isso, eu também não posso ajudar o próximo. Mas é a ideia de compartilhamento mais do que qualquer outra coisa aqui. E eles perseveravam unânimes, Atos 2:46. Unanimidade aqui não significa que eles pensavam tudo a mesma coisa. Não é isso. Isto é unicidade. Unicidade só em Deus. Nós somos unânimes. Em Deus, ele é uno, um só, e não há divergência em Deus. Mas nós podemos ser unânimes, mesmo com nossas divergências. Então, essa unanimidade aqui significa que, apesar de pensar diferente de você, apesar de muitas vezes não partilharmos das mesmas características físicas, apesar de você me dar um certo trabalho e eu dar um trabalho para você, né? Porque nossas personalidades são diferentes, nós em Cristo permanecemos no mesmo lugar, unânimes, fazendo a mesma coisa, que é o avançamento do reino, porque o Espírito de Deus une nossas diferenças. Então, somos um em Cristo, através do Espírito, apesar de sermos diferentes. Todos os dias no templo, esta igreja amava o templo. E eles iam lá para compartilhar. Cada reunião deles era uma festa linda. Iam lá compartilhar no templo. Partindo o pão de casa em casa, a palavra diz em Atos 2:46, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração. Aqui a gente poderia falar sobre o ato de comer junto. Alguém falou no testemunho sobre, a Camila falou sobre o ministério do almoço. Almoçavam todos juntos, isso é lindo, isso causa bons relacionamentos se feito corretamente. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, essa igreja estava na boca do povo. Essa igreja que era conhecida no bairro. Essa igreja é conhecida na cidade. É por isso que me angustia quando eu pergunto para as pessoas se elas conhecem a igreja adventista e elas dizem que não. Me angustiam profundamente isso. Porque essa igreja estufa de Atos
caiu na boca do povo, caindo na graça de todo o povo. O povo amava essa igreja. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Lembra que eu falei que nós seremos perseguidos? É claro, tem pessoas que vão perseguir essa igreja aqui. E no final dos tempos, essa perseguição vai ser bem mais acirrada. Mas essa igreja também tem a grande capacidade de atrair pela qualidade, pela espiritualidade dos membros que ela possui, pela maturação dos membros que ela tem, pela maturidade dos membros, porque dentro dessa igreja é mais quente do que lá fora. E por ser mais quente do que lá fora, as pessoas, elas queriam fazer parte. Então, essa igreja acrescentava novas pessoas todos os dias ao seio dela, porque as pessoas diziam assim: meu Deus, o que eu preciso fazer para ser assim? Que lindo, né, irmão? Igreja estufa. Alguém pode estar pensando assim: ah, Senhor, se a minha igreja fosse assim. Ei, fala para mim, quem pensou isso? Ah, se a minha igreja fosse assim. Quem pensou isso aí? Eita, lá na minha igreja tem tanta gente imatura, então, pastor Esmeraldo, comparando essas coisas aí. Ah, se a minha igreja fosse assim, hein? Rapaz, Lica Araújo seria uma benção a sua igreja, não seria? Queridos, eu queria que você, pastor Jair e todos que estamos aqui, não pensemos assim, por favor. Não estou falando que nenhum de vocês que eu citei o nome pensou assim, tá? Mas se alguém pensou assim, não pense assim. Como é que a gente deve pensar hoje? Como é que a gente deve pensar? Fala aí, como é que a gente deve pensar? Depois dessa breve reflexão, viu, queridos? Isso aqui é tema para a gente estudar, mas é muito tempo estudando. Como é que a gente deve pensar depois de uma reflexão como essa? Ah, se eu fosse assim. Ei, você que está lá em Limeira, Roseli. Ei, Érica, minha moderadora, que bênção, né? Ei, você que está aí na Bahia, você que está em Portugal, Londres, você que está na Itália, você que está em Minas, você que está em São Paulo, você que está no Recife, você que está em Santa Catarina. Ah, se eu fosse assim. Ah, se eu fosse assim. A igreja é composta de indivíduos que devem ser assim. E quando eles se agrupam e congregam no mesmo lugar, esta igreja é mais quente dentro do que fora. Amadurece e prepara quem está dentro para a volta de Jesus e ganha quem não está preparado. Mas a gente tem que receber diariamente o Espírito Santo para isso. Requerer o Espírito Santo todo dia para isso. Por isso você está sendo convidado a fazer parte dessa sala. É por isso que meu coração se angustia e se alegra, claro, ao mesmo tempo, como hoje nós passamos novamente de 9.200, 9.100 aparelhos, e eu estou ansioso que a gente tenha 10.000 aparelhos aqui, porque precisamos cada vez mais de uma igreja amadurecida. Ah, se eu fosse assim. Ah, se eu fosse assim. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito
de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Quando nós somos a casa do Espírito Santo, ele vai trocar as coisas de lugar, então nós seremos cada uma igreja estufa. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Você não gostaria de hoje pedir que o Espírito Santo troque as coisas de lugar? Se você tem percebido que você não é essa igreja estufa, se você percebeu hoje que você não é o maduro da sua igreja, se você não vive em unidade, se você não conhece os membros da sua igreja, se você não ora com eles, se você não se aflige por eles, se você não conhece o seu pastor, qual foi a última vez que você ligou para o seu pastor só para amar o seu pastor? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você parou dentro da sua casa só para se preocupar com os membros da sua congregação? Hoje eu quero terminar nossa mensagem aqui, nesse lugar, na congregação, na igreja quente, aquecida, que batiza todo dia porque ela é irresistível. Você é a casa do Espírito Santo? Cristo está entronizado? Você guarda a lei essencialmente? Você aprendeu a sofrer, como eu conversei com o pastor Edmir aqui? Você é alguém que partilha seu dinheiro? A sua casa é partilhada com o irmão da igreja? A sua família é partilhada com os irmãos da tua igreja? Você conhece os irmãos da tua igreja? Eles conhecem você? Vocês se falam todos os dias? Vocês sabem uns problemas dos outros, não para ficar comentando esse problema com ninguém, mas para essencialmente sofrer junto, não deixar a pessoa sozinha, não é? Vocês comem pão todo dia juntos, vocês partilham a alegria do alimento, não meramente o alimento, mas estar juntos, o mesmo Cristo que habita em você, habita no irmão, e você o considera irmão. Você considera o irmão lá da sua igreja? Irmão mesmo. Te incomoda, amado? Ei, te incomoda quando o teu irmão lá da igreja está com fome? Ei, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês vão continuar ouvindo a música de fundo lá. Quando eu fazia teologia, Verônica, já você vem aqui comigo.
Eu vou combinar alguma coisa com você no testemunho, tá? Quando eu fazia teologia, queridos, eu ia para a igreja que eu fazia o meu estágio com o mesmo sapato todos os cultos. E esse sapato, ele tinha 2 buracos no meio da sola, de tanto que eu usei. Um dia, queridos, eu ajoelhei à plataforma e eu acho que o ancião da igreja viu os 2 buracos na sola do sapato. Sabe o que eu colocava para não pisar no chão? Eu colocava papelão dentro. Eu colocava papelão dentro. No outro sábado, quando eu cheguei na igreja com o mesmo sapato, sabe o que tinha lá? Lá tinha um sapato novinho me esperando. Porque o irmão não queria que eu continuasse usando um sapato furado. Porque o dele não tinha furos. E ele pensou assim, se o meu não tem furos, por que o meu irmão vai andar com um sapato furado? Eu vou chamar algumas pessoas aqui. Verônica, antes de você entrar, nós vamos combinar uma coisa agora, tá? Vamos mudar uma coisa que a gente vai fazer. Nosso testemunho, Verônica, ele vai sair já desse último momento que você passou, tá bom? Nós vamos sair desse momento aí. Do momento em que você passou dificuldades, agora, recentemente. Nós vamos sair desse lugar. E eu vou explicar por que nós vamos sair desse lugar. A Verônica já testemunhou conosco aqui, queridos, sobre as bênçãos e a transformação da vida dela.